51. Aspas. Nós temos por pai a Abraão, fecha aspas, Lucas capítulo 3. Ninguém é pai senão Deus. Quem não é bom filho de Deus, não observando a lei, como poderá ser bom cidadão em geral em qualquer função humana? A mania de ficar com as tradições é que faz os homens se tornarem estúpidos, inimigos da evolução, esfoladores de profetas e crucificadores de Cristos. Até quando será assim neste triste, neste infernal mundinho? Até quando aqueles que vivem falando em Deus e na verdade se arrogarão o direito de insultar a Deus e a verdade por terem a petulância de pretenderem saber mais do que Deus e do que a verdade? Já se perguntou, leitor amigo, se ainda é um sinedrista e fariseu? Já se mirou no espelho da lógica para ver se não é apenas um errado a se julgar um sábio? Já pôs em dúvida a sua mania de pensar que é dono da verdade pelo simples fato de ler a Bíblia a seu modo ou a gosto dos mercenários da fé errada? 52. Aspas. E assim anunciava outras muitas coisas ao povo nas suas exortações. Fecha aspas. Lucas capítulo 3. Todas as muitas coisas prendiam-se às matrizes doutrinárias, porque o profetismo hebreu, como todas as escolas iniciáticas, tinha uma chave da verdade, e essa chave da verdade está contida naquelas verdades inamovíveis que foram expostas no começo desta obra. A lei, interpretada como era, concitando a moral ao amor, a revelação, a sabedoria e a virtude, definia o comportamento de cada filho de Deus. E Jesus, em sua função crística, que teria de fazer? Vejamos isto. A. Viver a lei para ficar como divino modelo. B. Derramar do Espírito sobre a carne para generalizar a revelação, entregando à humanidade um instrumento de advertência, ilustração e consolo. C. Retornar em espírito testemunhando a revelação, quer seja para considerar o profetismo, a palavra de Deus, a fonte da verdade, quer seja para dar provas da ressurreição final do Espírito. D. Para levar a termo uma tal incumbência, tinha um espírito de dons e sinais sem medida. Era, como agora se diz, médium completo. Nasceu por efeito de sinal mediúnico e também por isso não deixou corpo ou túmulo na terra. 53. Aspas. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Fecha aspas, João capítulo 4. A água da vida, ou água da eternidade, era, como diziam os iniciados, a doutrina da verdade, ou ciência dos mistérios, e que Jesus passou a chamar de conhecimento da verdade que livra. Jesus nunca se disse perdoador de pecados. Jesus nunca prometeu salvação de favor a ninguém. A graça que Jesus trouxe e deixou foi o Consolador, a revelação generalizada, como um instrumento de advertência, ilustração e consolo. Porque a escalada evolutiva é lentíssima, sendo que aquele que for errando terá que ir pagando até o último ceitil. E bem salientou ele que a cruz dele apenas para ele serviria, porque a cada um cumpriria tomar a sua e segui-lo, assumindo a própria responsabilidade. O que Jesus fez, isto está mais ou menos nos livros, mas aquilo que dizem que Jesus disse, tudo foi mal escrito e de forma ainda pior, adulterado. Basta olhar para as contradições e para os absurdos doutrinários que os livros contêm. Entretanto, perante Deus, quem conseguirá adulterar a verdade? Todos são obrigados a respeitar o Consolador deixado por Jesus. Quem não o fizer mais cedo, mais tarde terá que fazê-lo. E quando vier a saber cultivá-lo com a devida elevação, saberá, nos escritos, separar o joio do trigo. 54. Aspas.
Senhor, pelo que vejo, tu és profeta. Fecha aspas. João capítulo 4. Profeta quer dizer médium, nada mais. Jesus tinha o espírito de profecia ou de dons e sinais sem medida. Naqueles tempos chamavam também vidente ou homem de Deus, ao que tivesse faculdade para comungar com o mundo espiritual. 55. Aspas. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Fecha aspas. João capítulo 4. Moisés já havia desejado para toda a carne, ou povo, o batismo de revelação, tendo levado a termo o primeiro batismo de revelação que o clericalismo levita perseguiu e esfolou como melhor pôde. Depois de Samuel, o grande vidente, tudo foi trucidado em matéria de profetismo ou mediunismo. Todo aquele que surgia sofria perseguição de morte. Assim mesmo, os essênios foram mantendo o lume da revelação, da palavra de Deus, até o Cristo vir e generalizá-la no Pentecoste. Com o Espiritismo, é a terceira vez que se procura generalizar a revelação com o fito de civilizar realmente este triste mundinho. Como dos judeus nasceria Jesus, o derramador do Espírito dos judeus é que nasceria para toda a carne a generalização da verdade que livra. Sendo Jesus, segundo a carne e a tradição, um essênio e profeta, afirmou que conhecia e adorava certo. A doutrina iniciática sempre esteve certa, embora de portas fechadas. Alguém viria para abri-las e este alguém foi Jesus. O Espiritismo é apenas a restauração doutrinária, nada mais. Nunca tivemos a pretensão de estar inventando doutrinas, e menos ainda de passar por cima dos méritos inconfundíveis de Jesus, o Cristo planetário. 56. Aspas. Deus é Espírito, e em Espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Fecha aspas. João capítulo 4. O exemplo de adoração perfeita está em Jesus, o Cristo, e como o Evangelho foi o que Jesus viveu, que foi viver os 10 mandamentos, fácil é saber como se adora em espírito e verdade. Ser cristão é imitar o que Jesus fez. Leiam com atenção o ponto 45. Falar em Jesus não é ser cristão. Para ver cristificação, é necessário imitar a Jesus. Todos os clericalismos fazem e mandam fazer o contrário, em parte por ignorância e em parte por interesses subalternos. 57. Aspas. Eu enviei-vos a cegar o que vós não trabalhastes. Outros foram os que trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Fecha aspas. João capítulo 4. A chamada sabedoria antiga, que se estende por mais de 200.000 anos, foi a semeadura feita por outros. O caminho do Senhor, fundamentado na revelação ostensiva, vinha como encimação final, pois daria, como terá que dar, os informes necessários no curso das eras por vindouras. Dentre os antigos semeadores estavam os patriarcas e profetas, que os seguidores de Jesus bem conheciam, sendo que alguns dos apóstolos eram mesmo a reencarnação de alguns deles. 58. Aspas. Porque sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Fecha aspas. João capítulo 4. Exemplo de medida salvadora, e não salvador gratuito. Não mandou a cada um tomar a cruz do seu dever? Não disse que clamarão Senhor, Senhor, e que não serão ouvidos até pagarem o último ceitil? Não afirmou que a ferida a ferro com ferro será respondida? Crer não é apenas falar, fazer ou inventar simulações e idolatrias, rituais e liturgias. Crer não é cantar hinos e fazer discursos falazes. Crer não é praticar a idolatria da letra. Crer é imitar a Jesus. Vede o ponto 45.
59. Aspas. Um profeta não tem honra na sua pátria. Fecha aspas. João capítulo 4. Por que um profeta não tem honra na sua pátria? Porque o mundo, pela sua ignorância, só vê o exterior. O Espírito soprou onde quis, encarnou onde encarnou. É quem é, mas o mundo sabe disso. Ademais, um ponto a mais na rota evolutiva sempre fere interesses de grupos, sempre depõe contra uns tantos conchavismos ou chicanismos, e então acham melhor que um profeta seja esfolado ou crucificado antes que se percam seus manobrismos. Sempre foi assim, e nós estamos vendo que continua a ser. Na hora em que a verdade vem a ferir os interesses de chefias e outros interesses subalternos, como os do bolso, do estômago, do sexo, do orgulho, do egoísmo, então preferem que estes interesses subalternos esfolem a verdade. O Espiritismo também contará com essas misérias, porque as fraquezas ditas humanas assim o determinarão. 60. Aspas. A cura do filho de um régulo. Fecha aspas. João capítulo 4. Para que tinha Jesus o espírito de dons e sinais sem medida? E não tinha ele as legiões de espíritos, anjos ou almas subindo e descendo sobre a sua cabeça? Quem agia, pois, no mundo espiritual para realizar os prodígios mediúnicos?